Apareceu agora para vocês? Ah, agora apareceu. Aham. Então, no nome eu vou colocar turma, Agora apareceu. isso, eu vou colocar turma alfa, tá bom? E aí, aqui no seu computador, ele vai, eu repito, né, ele vai aparecer aí o caminho, se for Windows vai aparecer C, user, o seu nome, documentos, enfim, não sei onde ele salva lá no Windows, mas aqui ele só está indicando o caminho que você pode salvar, você pode alterar se você quiser. Você pode mudar a pasta, você pode criar uma pasta em outro lugar para você salvar suas máquinas virtuais. No nosso caso, a gente vai instalar uma máquina Windows, né? Então a gente vai ter que mudar isso aqui, tá bom? E a gente vai colocar Microsoft Windows, porque a gente vai instalar um Windows. A gente vai instalar um Windows 7. Deixa eu confirmar aqui, só um minuto, se a minha imagem é 64 ou se a minha imagem é 32 bits. Só um minutinho. Aquela que eu mandei vocês baixarem lá, tá bom? Ok. É 64, tá bom? Provavelmente é 64. Então, a gente vai vir aqui e vai deixar o Windows 7 64. Se o Windows fosse 32 bits, a gente ia mudar, alterar. Tá vendo que ele tem várias versões do Windows, ó? Tem desde o 3.11, 95, são todas as versões do Windows, ó. Viu? De trás para frente. Aí a gente vai instalar o 764. Se fosse 32, a gente vem aqui. Depois de curiosidade, você clica para você ver quantas versões de Windows, né, tem que são Eu possíveis já de usei o instalar. Windows Vista. Aí, Isso, tá vendo? Tá aqui ele aqui, ó. 3264. Esses Windows, quando você vê 2003, 2008, 2016, são Windows para servidor, tá? Uma versão para servidor. A gente vai instalar o Windows 764. Nós vamos avançar. Aqui ele tá perguntando para mim quanto que eu quero dar de memória RAM para essa máquina. Imagina que quando você vai comprar um computador, você compra um computador com 2 GB de RAM. Então, ele aqui, por padrão, está colocando uma máquina com 2 GB de RAM. Aqui ele está me dando a quantidade de hardware que eu quero para rodar o sistema operacional. É como se eu estivesse comprando uma máquina mesmo. E aí, só que eu não estou comprando, eu só estou dizendo quanto de recurso que eu quero utilizar. Da onde que ele vai usar esse recurso? Do seu computador real. Se o seu computador real tiver 4 GB de memória, tenha certeza que 2 ele vai utilizar para rodar sua máquina virtual, tá bom? E aí você tem que ver quanto você tem de recurso. Se você tiver 4, não é 4 GB de memória, se o seu computador tiver 4 GB de memória, não é bom que você utilize mais do que 2, que é a metade, tá? Ou você utiliza 2 de 2 para baixo para você conseguir trabalhar, senão você vai ficar muito pesado. Eu vou deixar 2 aqui, que minha máquina está com 8 GB, então eu acho que vai aguentar. Próximo. Aqui ele está dizendo que eu preciso criar um HD, então quanto de espaço que eu quero colocar nesse HD para instalar o meu sistema operacional. Aí ele está dizendo, recomendo-se utilizar 32 GB de HD para poder rodar essa máquina virtual, uma recomendação, tá bom? Você pode diminuir esse tamanho ou aumentar. Na próxima tela ele vai te dar essa possibilidade. Aí você quer criar um disco virtual agora, você também tem a possibilidade, igual eu te falei, você já tinha criado um disco virtual, se você clicasse aqui, ele ia dizer onde é que está esse disco virtual que você já criou. Aí você vai lá e procurar. Eu não tenho certeza se é um disco virtual já instalado, eu acredito que não, que é um disco, às vezes a pessoa só cria, tá vendo? Ó, não acrescentar um disco virtual. Então a pessoa não faz nada, e depois ela só cria o disco e depois ela indica para onde vai. Mas como a gente está fazendo tudo de uma vez, vamos criar logo ele e a gente vai pedir para criar. Então, quando a gente pediu para criar, ele dá outra opção. Ele quer saber de qual maneira que a gente quer salvar esse disco, essa imagem, ok? Essa máquina virtual. Se você quer salvar em VirtualBox Disk Imager, se você quer salvar em Virtual Hard Disk, se você quer salvar em Virtual Machine Disk. Cada arquitetura dessa é para você abrir, você ter a possibilidade de abrir ele em outros programas que fazem a mesma coisa, tá bom?
Se você criar um disco VirtualBox DiskImage, provavelmente você só vai abrir ele no VirtualBox. Se você salvar em VHD, você vai poder abrir esse disco no Windows, por exemplo. Se você tirar essa imagem e colocar em outro computador, você vai conseguir ver os arquivos lá no seu outro computador no Windows, porque o Windows lê também esse formato. A gente vai deixar assim mesmo, só estou orientando o que é a título de orientação, tá bom? Ele quer saber se você quer que ele seja dinamicamente alocado. Ele dá até uma instrução. Escolha se o arquivo contendo o disco virtual deve crescer à medida em que é utilizado, dinamicamente alocado, ou se deve ser criado já com tamanho máximo. Um arquivo de disco dinamicamente alocado irá utilizar espaço em disco rígido físico à medida em que for sendo utilizado, até o tamanho máximo pré-definido, mas não irá encolher caso seja liberado espaço, tá bom? Na verdade, ele só está dizendo assim, que quando a gente criar a máquina, aquele espaço que você reservou para ele, que são 32 GB, ele já vai ocupar no seu HD do seu computador. Dentro daquela máquina virtual, ele só vai utilizando o espaço que você for colocando, e os outros ele vai deixando quietinho. Quando ele precisar, ele vai alocando no espaço que você determinou. Se acabar, acabou. Se você colocou 32 GB de espaço para ele, no máximo chegou aos 32, ele não vai instalar nada, vai ficar falando que o disco está com problema, está cheio, né? Aquelas mensagens que dá para a gente numa máquina real. Vou para o próximo, e aqui ele está dizendo, quanto você quer no HD? Você quer 32? Eu vou pedir para vocês, deixarem os 32. Eu vou diminuir porque eu não preciso disso tudo aqui agora, porque eu só vou instalar o Windows. Eu vou deixar 20 GB, mas quando vocês forem fazer no computador de vocês, vocês deixam aí os 32, que é o recomendado, tá bom? A gente só vai instalar e olhar algumas coisas no Windows. A gente não vai ficar instalando programas, muito menos baixando coisas. É uma máquina virtual somente de aula operacional, para a gente mexer nela e futucar nela. Pode falar se você quiser. Não, é tipo, é um teste, né? Como se fosse um teste. Isso é uma máquina de como é que eles falam? Teste para porque lá tem experimentar os programas. Tem um termo que eu esqueci, eles falam, tem um ambiente de produção, ambiente de testes, mas tem um outro nome que eles dão lá. Depois eu lembro. Vamos criar, tá bom? Criamos. A gente criou a máquina virtual. É como se a gente tivesse comprado um computador. Estou dando só uma analogia. Nós não estamos comprando um computador. É como se a gente estivesse comprando um computador com 20 GB de HD e 2 GB de RAM. Tá bom? E aí a gente tem algumas opções que a gente pode mexer nessa máquina. A gente pode chegar aqui nas configurações dela. Lembra que aqui não tinha nada? Não sei se vocês lembram. Que não tinha nada. E agora tem a máquina chamada Turma Alpha. A gente pode ir nas configurações dela. Tá bom? E a gente vai ver, né? Ó, só confirmando o que a gente fez. A gente colocou 2 GB de memória na máquina, né? Quantos monitores a gente quer? Você pode aumentar o número de monitores. Quanto que você quer na tamanho da placa de vídeo da máquina virtual. É possível, né? Nessa máquina virtual você colocar 2 monitores, mas para isso você vai ter que ter 2 monitores também ligados no seu PC real. Então, o que eu vou mudar aqui é o processador, porque por padrão ele vem para você utilizar só um processador. Eu vou colocar mais um processador para ficar um pouco mais confortável para mim, para gente, na verdade, né? 2. Beleza. Nosso armazenamento confirmando, ó. Tá aqui ele de 20 GB, tá bom? Tamanho real por enquanto dele, ó, é aquele que eu tinha falado sobre ser dinamicamente alocado. Como não tem nada nele, ele está utilizando só 2 megas. Mas estão por aí ainda? Estão me ouvindo? Sim. Porque deu uma travadinha aqui no mouse. É porque deu uma travada no mouse que eu achei que tinha caído aí. Aí Não, tá eles tranquilo. só tem o tamanho real deles são 2 megas só, tá bom? Tá dizendo que é dinamicamente alocado. Eu só estou revisando o que a gente já fez lá atrás no assistente. O som ele já pega.
E na rede você tem duas opções. Você pode deixar ela em modo NAT. Eu vou deixar ela em modo Bridge para ela pegar as mesmas configurações da minha placa de rede física, da real, da placa real que está no meu computador. Quando vocês forem lá, vocês colocam, tá? Em modo NAT ele vai rotear, ele vai pegar o que está vindo na minha máquina real, a internet, e ele vai enviar para a placa, ele vai fazer um processamento aí. E aqui eu não quero que ele faça isso, eu quero que ele pegue a mesma faixa de IP que o meu computador está pegando, tá bom? Por isso que eu estou colocando em modo Bridge, para ele pegar a mesma faixa de IP que a minha máquina real está pegando. Vou dar aqui tem outras opções de porta serial, não interessa muito. Você pode criar uma pasta compartilhada entre a sua máquina real, o seu computador mesmo, e a máquina virtual. São opções, nós não vamos mexer com isso aqui agora, tá? Só estou te dando as opções. A única coisa que eu fiz aqui para você ficar sabendo é justamente colocar em modo Bridge. E a gente vai fazer uma outra coisa. Aquele arquivo que eu pedi para vocês baixarem no Windows, que eu mandei no e-mail, a gente vai ter que colocar ele aqui para ele poder iniciar. Aquele arquivo é como se eu estivesse colocando um CD ou um pendrive no computador real para ele poder puxar o CD de instalação do Windows. Vocês estão entendendo até aqui? Eu estou indo muito rápido? Não, tá tranquilo. Henrique? Não, tá entendendo um pouco aqui. A gente tá seguindo aí. Beleza. Pode ir em frente, viu? Vamos tá lá, tranquilo, viu? então tá bom. Pegando um pouco aqui. Gente, se vocês tiverem com dúvida aí, pode parar. Eu vou embora, mas pode me parar. Então, aquele arquivo que eu pedi para vocês baixarem no e-mail, você vai achar ele aqui agora. Geralmente baixa nos downloads, né? Então você vai vir aqui e vai dizer, olha, escolher imagem. Então, a imagem que eu quero que inicie minha máquina virtual tem que ser aquele arquivo lá, ó, tá vendo? Então, quando você clicar lá, ó, vou voltar para repetir para você. Você vem aqui, clica em escolher imagem e vai lá nos seus downloads onde você baixou o ISO, né, a imagem do CD de instalação do Windows, tá bom? Eu coloquei a minha aqui, estou selecionando ela, a minha está nos downloads, tá vendo? Vou abrir e vou dar um OK. Agora ele está dizendo que quando essa máquina virtual iniciar, quando eu iniciar, ela vai começar a instalar o Windows, tá bom? Então vou dar um OK. Beleza? Então, eu vou clicar em iniciar e é para o Windows começar a ser instalado. E aí a gente vai instalar o Windows. Eu acho que é mais difícil criar essa máquina virtual do que instalar um Windows, né? Você vai ver o tanto que é facinho instalar um Windows. Então eu vou clicar para iniciar. Se deu tudo certo, se eu fiz tudo certo. Ó, vocês estão vendo a minha outra tela, não estão? Vocês estão vendo as duas, né? Sim. Você viu que apareceu esse aqui, ó? Selecione o disco de boot. Tem dois discos de boot ali, tá vendo? Tem um que ele não iniciou, ele tá perguntando se eu tenho certeza que eu quero iniciar. Eu tinha um disco chamado Kali Linux. Não apareceu. Não, mas não vai... Não, tá na tela geral. E agora? Conseguiram ver aí? Agora sim, Tá. sim. Isso. Ó, isso não deve aparecer para você, mas caso apareça esse aqui, ó, selecione um disco. Tem que estar selecionado o Windows 7 que eu mandei para vocês, tá bom? Que tá lá no e-mail, no link que vocês vão baixar. Então eu vou iniciar. Ok. Beleza. Quando eu iniciar, ele vai abrir uma outra janela aqui. Ele tá rebelde aqui do outro lado. E aí vocês estão vendo aí, então? Start Windows. Não, Não, tá preto. não, a tela tá escura. Tá escuro. Mas tá tipo ligando o Windows. Isso, é isso que eu queria que vocês vissem. Então, Isso, agora deu pra ver. então aí Agora ele vai cair justamente na janela de instalação do Windows. Então o que a gente está fazendo? A gente está instalando o Windows, vai começar a instalar o Windows numa máquina virtual que a gente instalou a ferramenta no nosso computador para a gente poder instalar o Windows. Então ele tá começando a instalação, ok? Se você pegar um computador e colocar o CD de instalação do Windows, ele vai instalar, ele vai começar exatamente dessa maneira aí. Você vai pedir para ele iniciar o boot do computador pelo CD.
ou pelo pendrive. E aí ele vai começar a instalação exatamente assim. A gente optou pela máquina virtual para a gente poder ser mais prático, porque senão teria que ter uma aula presencial para mostrar como é que você instalaria pelo CD ou pelo pendrive. E aí a gente vai ter que aguardar aí um pouquinho, porque a máquina, eu estou rodando vídeo, estou gravando no YouTube e ao mesmo tempo fazendo a instalação da minha máquina virtual aqui. Então a gente pode ser que a gente demore um pouquinho. Ok. Deixa eu ver Qual como o é. nome do seu canal? Eu acho que se você colocar os Ziz Viana vai aparecer 2. Só que o que a gente está gravando é em um dos dois. Um tem negócio só da igreja e o outro tem esse negócio só da informática. Aí você vai ter que. Tá os dois mesmo aqui. Isso. Aí Aí você vê qual que é. tá vendo? Os que tem as Tem aulas. Tem aula 1, tá 2, aqui. 3, 4. É esse canal aí. Ah, tá. Beleza. Então vamos lá. Estão vendo a tela aí? Então a primeira coisa que a gente vai fazer quando instalar o Windows é escolher a linguagem, tá bom? Essa versão que eu baixei aqui no meu computador é uma versão do Windows em inglês, mas quando você pegar a versão em português, ele vai estar português e aqui vai estar escrito lá português, né? Português Brasil, tá bom? Eu não vou mexer em nada aqui, porque vou deixar aqui, não tem problema não. Mas lá vai estar assim. Então aqui não importa muito ainda. A única coisa que você vai fazer aqui quando você começar a instalar o Windows é avançar. São os termos da licença do Windows. Você pode ler se você quiser. Aceita. Tá vendo que quando eu não aceito, ele não dá direito de você prosseguir. Então você tem que aceitar para poder prosseguir. O que ele vai fazer agora? Agora ele vai ver o que você tem no disco, no HD. A gente fez um HD de 20 GB, não sei se você lembra, né? Então, na nossa máquina virtual ele vai ver que só tem um HD de 20 GB. Se isso fosse uma máquina real e você tivesse um HD de 1 TB, ele ia aparecer aqui 900 e tantos gigas, né? Quase 1000 GB. Para a gente continuar, a gente vai vir aqui, ó, Driver Options, ou então em português vai estar a opção de disco, acredito, né? Aí você coloca novo lá em português, se a versão tiver em português. Se tiver em inglês é new, tá? E você escolhe o tamanho. A gente pode fazer uma instalação no mesmo HD, a gente pode particionar ele, ou seja, o HD a gente pode dividi-lo ao meio. Se eu colocar aqui, eu vou fazer, mas depois eu vou desfazer, só para vocês verem, ó. Se eu quiser, eu quero instalar em 10 GB, eu coloquei 10.000 megas, porque 1 GB são 1000 megas. Então 10 GB são 10.000 megas. Eu vou aplicar. O que ele vai fazer? Ele vai dividir no meio e vai criar. Ó. Ele criou minha primeira partição, que é a partição de recuperação do sistema. Criou uma de 9.7 e outra de 10.2. Então ele partiu meu HD no meio. Para que as pessoas fazem isso? Porque elas colocam o sistema operacional em uma partição e na outra ela coloca os arquivos. Caso o sistema operacional dê problema, né, não o HD, o sistema operacional dê problema, os arquivos estão na outra partição. Eu vou deletar tudo isso porque eu só vou fazer uma partição usando o disco inteiro. Eu só fiz assim para vocês entenderem que é possível você pegar um HD e partir ele no meio. Você pode partir até ele em 3, dependendo do tamanho do seu HD. Bom, eu vou destruir o que eu fiz. Se você quiser, antes de instalar, se você quiser destruir tudo que você fez, fazer de novo, você seleciona lá e vai no delete. Aí deletou essa, delete, deleta essa, e aí ficou de novo com um HD inteiro. E é isso que eu quero, eu vou instalar no HD inteiro, tá bom? Vou clicar em novo ou new e vou aplicar. Ele vai dizer, olha, eu preciso fazer uma partição de recuperação, é necessário. Você dá um OK. Daí ele vai criar uma partiçãozinha pequenininha, uma parte pequenininha para caso o sistema operacional dê problema, ele consiga tentar recuperar os arquivos de inicialização do sistema operacional. Então a gente seleciona de baixo aqui, ó,
Tá vendo? Não seleciona de cima, seleciona de baixo, que é essa maior, e manda avançar. E aí é só sentar e comer pipoca. Esperar o negócio acontecer. O que eu vou fazer agora? Enquanto esse negócio faz, eu vou fazer um intervalo com vocês, tá bom? Vai continuar gravando lá no YouTube, né? Essa instalação aí tá sendo passada lá no YouTube. Eu vou fazer um intervalinho com vocês, tá bom? E assim que a gente terminar isso aí, essa instalação, eu acredito que na máquina virtual ela deva demorar aí, em média uns 20 minutos, 15, 20 minutos, eu acredito, né? Para sair dessa tela, acho que é talvez até menos do que isso. Então eu vou deixar aí, vou fazer um intervalo, vou fechar minha câmera, vou fechar meu áudio e aí a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Ok. Saí um pouco aqui, mas voltei. Vai sem querer. Beleza, eu só falei que a gente vai dar um intervalo, esperar terminar a instalação, daqui a pouquinho a gente volta, tá? Ela vai ficar Ah, tá instalando legal. aí, ela vai demorar uns 15 minutinhos mais ou menos. E aí a gente. Ah, é hora do café. É isso, pode tomar um cafezinho aí, assim que ela terminar ali eu volto. Falou, velho. Perfeito.
E aí, pessoal? E aí, pessoal? Opa, Tamo já vivo estamos aí? aqui. Já estamos aqui. Então, o que que aconteceu, né? A gente terminou, né? A instalação. A, a Bianca disse que foi subir pro apartamento dela, mandou uma mensagem pra mim aqui. Se vocês conseguiram acompanhar, e não sei se vocês se deu para acompanhar, essa fase de instalação aí do Windows, ela completa, né, algumas coisas, ela descompacta, depois ela vai instalando, depois ela vai se ajustando. E aí ele reinicia o computador, tá bom? E ele volta e completa a instalação e depois ele reinicia de novo o computador e cai nessa tela aí que vocês estão vendo para você colocar o usuário. Vocês estão vendo essa tela aí? Então, sim, Beleza. tá bom. Então, nessa tela aqui, o que que você vai fazer? Você vai colocar o seu nome, né? O nome que você vai dar para o seu computador. Eu vou colocar aqui o nome do nosso usuário, Turma Alfa. Turma Alfa. E aí, embaixo, ele está pedindo para você colocar o nome do computador, ok? A gente vai colocar Turma Alfa-PC do jeito que ele sugeriu aí. Isso aqui ele faz diferença se você tiver numa rede com muitos computadores. Se você tiver um computador pessoal em casa, não faz tanta diferença assim, tá bom? Então a gente vai avançar. Na próxima tela ele pede para você colocar uma senha, se você quiser, para quando você iniciar o Windows ele não entrar direto na área de trabalho. Ele vai solicitar uma senha para depois entrar na área de trabalho. Eu vou deixar em branco, isso aqui é possível você colocar depois uma senha se você quiser. Vou dar um next. Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, o Windows ele tem umas recomendações de segurança. Então todas as vezes que você instalar um programa ele vai perguntar se você quer instalar mesmo. Ele vai bloquear o acesso de pesquisa na rede do seu computador. Se você marcar essa primeira aqui, é isso que ele vai fazer. A segunda, ele só vai marcar as importantes. A primeira ele vai instalar praticamente todas, a do meio algumas. Eu vou clicar nessa aqui, lembrando que tudo que a gente está fazendo pode ser refeito depois. E aí ele vai para essa tela e logo em seguida ele já vai abrir minha área de trabalho. Se for em português, essa tela vai estar escrito bem-vindo. Aqui, como está em inglês, ela está escrita welcome. Está preparando a minha área de trabalho. Se ele está criando, né, o meu usuário, e na pasta ele está salvando os arquivos que precisa para poder abrir minha área de trabalho. Ele vai preparar e daqui a pouco ele vai abrir aquela tela do Windows que você já conhece, que tem os ícones, né? Vamos guardar um pouquinho. Beleza. E aí abriu a nossa área de trabalho, né? A famigerada área de trabalho, o desktop do Windows. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai... A máquina virtual, a gente precisa instalar os drivers nela, né? Que são... Onde a gente encontra os drivers do computador? Aqui com o lado direito, se você clicar em Manage, ou então em português gerenciar, né? Você vai abrir os dispositivos de hardware que você tem no seu computador. Eu só vou demonstrar isso agora, só estou instalando ele para na próxima aula a gente poder ficar olhando isso de verdade, né? Assim, mais detalhadamente. Então aqui você tem os drivers do seu computador, né? A sua placa de vídeo, o seu monitor, a sua placa de vídeo está aqui. Aqui é qual o seu computador, o que tem nele, qual o HD. Então, para isso tudo funcionar no Windows direito, é preciso que você atualize os seus drivers.
Numa máquina real, a instalação de driver é feita de outra forma, mas aqui a gente vai fazer de outra forma. A gente vai vir aqui, ó, para você instalar tudo bonitinho. Você vai vir em dispositivos e inserir imagem de CDs adicionais para convidado. Aí, quando você fizer isso aqui no computador, ele vai abrir, tá vendo, ó? Ele vai abrir um outro dispositivo do VirtualBox e você clica 2 vezes e aqui dentro você vai escolher qual dos dois, se você quer o x86, que é 32 bits, ou o AMD64, que é 64 bits. No nosso caso é esse, porque a gente instalou o Windows Home Premium 64. Eu vou instalar. Lembrando que isso aqui é só na máquina virtual. Vou dar um sim. Na máquina real, se fosse um computador mesmo que a gente tivesse comprado, esse procedimento seria diferente, não seria igual a esse. Eu vou avançar, instalar, e ele vai pedir para reiniciar a minha máquina virtual. Ele pergunta se você quer instalar os dispositivos, né? Mesmo se você confia nesse autor, se você confia nesse fabricante, eu vou colocar que eu sempre confio, porque é o fabricante mesmo. Vou instalar. Vamos guardar um pouquinho. Beleza, aí ele fala, ó, tá instalado, eu preciso reiniciar minha máquina virtual. Vou pedir para reiniciar. Minha máquina tá reiniciando. Ela sempre reinicia no meu outro monitor aqui, eu tenho que puxar para lá, para cá, para vocês verem. Tá aí iniciando o Windows. Beleza, o que que eu fiz? Eu instalei as ferramentas, então se eu aumentar aqui, ele vai ajustar, né, a minha tela. Você não está vendo muito aí, porque minha tela é bem grandona aqui em casa. Então ele ajustou o tamanho a minha tela. Se eu não... Oi? A Bianca ainda não voltou. Ela me mandou uma mensagem aqui dizendo que ela ia subir para o apartamento dela, que ela estava no salão, mas ela, pelo jeito, ela não conseguiu. Mas está gravado, ela termina depois. Então, é isso que ela faz, ela ajusta, né? Ela vai ajustando agora o tamanho da tela. Se eu não tivesse instalado aquelas ferramentas aqui no dispositivos integrado, eu não ia conseguir fazer essa movimentação. E aí, talvez aqui no Manager ou no gerenciador, ele possa ter mudado algumas coisas, né? Vamos ver se ele mudou. No Device Manager. Aí ele mudou, né? Aqui a interface. Aqui não mudou nada. Os adaptadores também ele dá uma melhorada na fluidez. Mas tudo isso aqui a gente vai falando devagarzinho nas próximas aulas que a gente for falando sobre o Windows. Eu vou falar muito sobre o Windows, tá? E depois vou falar também sobre o Linux. Eu também vou deixar uma pergunta aí
Não sei se vocês querem. Acho que não vou deixar essa pergunta não. Eu vou fazer o que está na minha cabeça mesmo, que eu acho que vai ser melhor. Eu ia fazer uma Tudo bem. pergunta se vocês teriam uma opção na próxima aula, mas eu acho que eu vou, porque talvez possa confundir a cabeça de vocês. Então vamos lá. Tá instalado a nossa máquina virtual, ok? Tá gravado no YouTube e a gente vai ficar por aqui hoje. Então eu espero que Ah, vocês tá. consigam instalar isso aí na casa de vocês, no Windows de vocês, Beleza. tá bom? Não, tudo bem, vai tentar aqui, viu? Isso. Faz devagar, sem pressa. Precisar É, voltar o vídeo, volta o vídeo e vai fazendo devagarinho pra gente poder. Na próxima aula já tá com essa máquina virtual pronta, que aí vai ficar mais fácil para todo mundo. Ó, só para você saber quanto o seu computador real tem de memória, eu não sei que Windows que vocês estão utilizando, mas se for o 7, você vem aqui em computador, clica com o lado direito e vai em propriedades. Daí aqui você vai saber quanto o seu computador tem de memória RAM. Essa aqui é minha máquina virtual, não sei se vocês lembram, a gente pediu para ela ficar com 2 GB de memória RAM, tá aqui 2 GB. sim. Né? No Uhum. seu computador real você tem como ver. Então antes de você fazer a máquina virtual, vê se seu computador tem 4. Se tiver 4, você coloca 1 GB, deixa 3 para a máquina real e 1 para a máquina virtual, para a máquina que você vai criar. Para você saber quanto que tem de HD no seu computador, você vem aqui em computador de novo, só que agora com o lado, não sei se é com o lado direito, ele vai abrir aqui e aí que ele vai dizer quanto que você tem de HD, tá? Disponível, né? Você tem livre 9.8, deixa eu voltar, desculpa, eu cliquei sem querer. Você tem 9.89 livre e você tem 19 no total, 19.80. Então, no seu HD do seu computador real, você vai ver quanto você tem de espaço aqui, para você poder instalar a quantidade de HD. E na memória, você vai lá com o lado direito e você vê aqui no seu computador real quanto que tem de memória